Eu estou muito feliz também de poder ministrar a palavra do Senhor hoje, porque hoje faz 3 anos que eu e minha esposa congregamos aqui nessa igreja. Passa rápido, já faz 3 anos que estamos aqui. Eu lembro que naquele dia o Eric estava ministrando uma palavra, a fé que nos move, falando da vida de Abraão. Gravei aquela palavra no meu coração e o pastor também estava de férias naquela época. Logo no próximo fim de semana eu conheci o pastor João e assim nós começamos a nossa caminhada com Cristo juntamente com os irmãos aqui da Alameda e temos visto Deus agir nas nossas vidas e neste lugar grandemente nesse tempo, e creio que vão mais 3, e por quanto o Senhor desejar que a gente fique aqui, queremos ficar aqui servindo ao Senhor até que Ele nos dê uma outra direção na nossa vida. Mas sou muito feliz e muito grato por servir juntamente com os irmãos aqui e mais poder compartilhar uma palavra. Afinal, entendo plenamente, com muita clareza, que esse é o chamado de Deus para a minha vida, com muita clareza que esse é o propósito de Deus para a minha vida, a palavra de Deus, a ministração da palavra de Deus. Cada um tem um chamado que Deus trouxe, uma vocação que Deus escolheu para a sua vida. Davi vai dizer que os seus dias foram contados e escritos antes mesmo dele nascer. Quando ele estava no ventre, foi Deus que entreteceu, as mãos de Deus que entreteceu no ventre de sua mãe a sua pessoa antes dele sair. Jeremias foi dado às nações como profeta antes de nascer, ele ainda era criança, e tantos outros nós vemos na Bíblia que o propósito divino se cumpriu poderosamente antes mesmo de nascerem, já estavam designados, e hoje eu me sinto muito feliz e muito honrado de poder pregar a palavra do Senhor nessa manhã. É para mim uma honra poder estar nesse púlpito, é uma responsabilidade, mas também uma honra. E hoje eu quero lhes falar sobre o tema O Livro Perdido. O Senhor me deu esse tema alguns dias atrás, estava voltando de uma obra que eu estava concluindo ali em Guarapuava, e orando no trajeto, falando com Deus no trajeto, eu ainda nem sabia que iria ministrar. O Senhor começou a ministrar no meu coração a respeito da palavra de Deus. Ele começou a me lembrar algumas memórias do meu coração, da minha vida, onde me lembrei quando eu ainda era adolescente, congregava na igreja do Bacaxeri, Assembleia de Deus, Rua Estados Unidos 833, que evangelista tem que saber endereço da igreja para passar para os outros. Rua Estados Unidos 833, e eu ia lá da Rua Roberto Maciel, número 2222, a pé, até a igreja, dava uns 20 a 30 minutos, não lembro exatamente o tempo, e às vezes eu ia a pé, alguns dias, algumas consagrações, domingo de manhã, 8 horas da manhã tinha oração, às vezes com os jovens eu ia lá para orar com a minha guitarra nas costas, mas tinha um item que me chamava a atenção, que eu gostava muito de carregar na rua. Eu sempre gostei de ter uma Bíblia grande, sempre amei ter uma Bíblia grande. Eu tinha uma Bíblia bem grande, e eu carregava ela na rua, e aquilo me trazia tanta alegria, tanto orgulho, não vergonha, mas a alegria de carregar a palavra de Deus. E eu fazia esse trajeto tantas vezes que eu me trouxe essa memória ao coração. Inclusive, hoje eu vou pregar pela primeira vez com essa Bíblia que minha amada esposa me deu de presente. Muito obrigado. Estou adorando essa Bíblia aqui. E vou pregar na versão ARA para você se localizar aí. Caso você tenha uma versão diferente, vai passar aqui no telão. E me lembrei disso, e o Senhor começou a ministrar ao meu coração algumas coisas a respeito da palavra de Deus e como esse livro é importante na minha vida e na vida da igreja. É sobre isso que eu quero ministrar nessa manhã. E é interessante, se você nunca leu a Bíblia, deixa eu te resumir, ou para facilitar seu entendimento, deixa eu te contextualizar. A Bíblia, ela é um compilado de livros a respeito da história de Deus sobre a vida da terra, sobre a humanidade, e centralizada na pessoa de Cristo. E ela vai começar com os 5 primeiros livros que nós chamamos de Pentateuco, os quais Moisés escreveu, com finalização de Josué. Mas esses livros vão contar a história de um povo. Deus, em toda a humanidade, Ele escolhe um povo para ser chamado de seu. Ele separa o povo de Israel, e aquele povo agora estava sob a tutela de Deus. Eles não tinham um rei, eles não tinham um governante, mas o próprio Deus é quem dirigia aquele povo. Ele dava a palavra a Moisés, e Moisés transmitia, ou transmitia a Arão, e Arão transmitia ao povo, e depois ele guiava pela sua nuvem e pelo dia, a coluna de fogo à noite, quando estavam no deserto. Então ele vai levantando os seus profetas. Moisés passa, vem Josué, lidera o povo na conquista das terras cananeias, da terra prometida, e ali eles começam aquele reino que era liderado por Deus. Chega em determinado momento, Deus levanta juízes sobre a terra. Você vai chegar no livro de Juízes, e você vai ver que esses homens, eles não eram reis, mas eram pessoas, homens e mulheres, eram pessoas levantadas por Deus para proteger o povo, para dirigir o povo, para que aquele território não fosse invadido, território este que o Senhor mesmo havia dado, havia outorgado, havia liberado sobre aquele povo. E é interessante que 14 juízes passaram-se sobre a terra, e o último deles foi aquele que nós conhecemos como profeta Samuel, e também sacerdote Samuel. Samuel é levantado quando menino ainda. Ele é chamado, e quando o menino ele ouve a voz de Deus, Samuel, Samuel, e ele então responde, depois de ser orientado pelo sacerdote Eli: eis-me aqui,
fala que teu servo ouve. E ele ouve a voz de Deus, e ele então responde ao chamado de Deus. Deus começa a se revelar a ele num tempo onde as visões eram escassas e eram muito poucas. Mas ali naquele tempo, Samuel como profeta, o último juiz, o povo começou a reclamar, porque eles queriam se assemelhar aos outros povos que não serviam ao Deus de Israel, que tinham reis que governavam sobre eles, e eles pediram um rei. Ao que Deus atendeu o pedido do povo, mesmo não sendo a sua vontade primária para eles, porque Deus queria ser o seu rei eternamente, mas Deus atende. Samuel então unge a Saul. Saul é ungido o primeiro rei. Você conhece a história de Saul. Saul teve suas qualidades, os seus defeitos, depois foi rejeitado pelo Senhor. Deus levanta Davi, um menino, um homem segundo o coração de Deus, um homem que você vê mais de 70 salmos escritos nas Sagradas Escrituras, ou seja, era um homem que dedicava tempo à meditação da palavra, à contemplação do Criador, a realmente oração, aos cânticos que nós vemos descritos nos salmos. Era um homem que tinha intimidade e contemplação da parte do Senhor. E é interessante que Davi, ele passa o seu reinado, e nós não vemos na vida de Saul e de Davi a idolatria. Não vemos outros deuses sendo levantados. Apesar de ter sido um rei que foi levantado, ainda assim a pessoa do Senhor estava presente na direção daquele povo, seja por meio do profeta Samuel, ou por meio dos seus outros profetas que Deus levantou, como Natã, para a correção do povo, do líder do povo, que guiava aquela população que Deus havia separado para si. Passa Davi, chega Salomão, e você conhece Salomão, porque ele foi um homem que, diante de um pedido de Deus, que ele podia pedir qualquer coisa, ele pediu sabedoria e inteligência. E Deus, além da sabedoria e inteligência, concedeu a ele muitas riquezas de tudo quanto ele precisava, e até o que ele não precisava em abundância, para que ele pudesse reinar. Salomão constrói o grande templo do Senhor, o templo de Salomão. Templo tão suntuoso este que até hoje tentam reproduzir esse templo e não conseguem reproduzir com fidelidade, porque era uma obra que foi muito grandiosa, com muita disponibilidade de ouro naquela época, e até hoje as suas réplicas não se assemelham igualmente àquela que Salomão construiu naquele tempo, sem tanta tecnologia quanto temos hoje. Mas depois de Salomão vem seu filho Roboão, e você vai ver que Roboão, ele aceita o conselho de alguns jovens, ao invés de ouvirem os anciãos, aqueles que eram os conselheiros do rei. E ele dá ouvidos àqueles conselhos, e por conta de uma atitude que ele toma, o reino é dividido. Agora, Israel não é mais apenas uma nação, a qual Deus chamou, mas Jeroboão, seu irmão, toma outra parte da nação. 10 tribos ficam com Jeroboão, que a gente vai chamar de Reino do Norte, e 2 com Roboão, Reino do Sul. O Reino do Norte é chamado ainda de Israel, e o Reino do Sul de Judá. Em Judá ficava a capital Jerusalém, e no Reino do Norte a capital era Samaria. E é interessante que é dentro desse contexto de reis de Judá, que o 16º rei de Judá me chamou a atenção. O nome dele é Josias, e é a partir de Josias que eu quero ministrar nessa manhã, lá em 2 Reis 22, 8 em diante. 2 Reis 22, versículo de número 8. Vai dizer: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu diante do rei Josias. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Pai, essa é a sua palavra, e nós cremos poderosamente no poder da sua palavra. Por isso agora, Pai, eu quero te pedir: abre os nossos corações, a nossa mente, os nossos olhos espirituais e ouvidos, para recebermos, percebermos e vermos tudo quanto o Senhor deseja que nós recebamos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, guarda esse texto no seu coração, mais à frente eu vou chegar nele, é só para você entender a linha de raciocínio dessa mensagem. Mas deixa eu voltar um pouquinho nos reis, porque como eu disse, Saul e Davi tiveram seus erros e acertos. A Bíblia, ela não é parcial, ela não mostra apenas os acertos, ela mostra também os erros daqueles homens que foram chamados para reinar. E é interessante que, diante de tantos erros, eles não trouxeram outros deuses para dentro do povo de Israel, para dentro da nação de Israel. Mas Salomão vai reinar, e Salomão, ele fez tantas coisas, ele construiu
um lugar para a habitação do Senhor naquele tempo, onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios. Salomão foi um homem tão sábio que a rainha de Sabá foi até lá para entender de onde vinha aquela sabedoria. Salomão foi um homem espiritual, afinal, na dedicação do templo que ele construiu, ele orou e caiu fogo do céu. Salomão naquele templo viu os sacerdotes não conseguindo servir, porque a fumaça de Deus na dedicação do templo envolveu aquele lugar, a Shekinah de Deus veio sobre aquele ambiente, e os sacerdotes não aguentavam ministrar e nem ficar de pé, por causa da tamanha presença do Senhor. Salomão escreveu o livro de Provérbios, que nós lemos até hoje, é a fonte de sabedoria para nós e instrução. Salomão escreveu o Cantares e escreveu o Eclesiastes. E ao olhar para esses feitos de Salomão, nós podemos ver tantas coisas boas que ele fez. Mas Salomão também teve muitos erros, e um deles foi que ele trouxe a idolatria para dentro do povo de Israel. Ao mesmo tempo que ele estava construindo e edificando a obra do Senhor, Salomão também estava edificando altares a deuses estranhos. Ele permitiu que outros deuses, a respeito do qual Deus em sua palavra vai dizer a Moisés, não adorarás a outros deuses, nem a eles servirás, era um mandamento. Salomão deixou de lado esse mandamento e ele trouxe outros deuses. E por que ele trouxe outros deuses? 1 Reis, no capítulo 11, versículo de número 1 a 4, vai nos dizer que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Ele foi pego na sua lascívia, no seu desejo carnal, e ele amou tantas mulheres que a Bíblia vai dizer que ele teve 700 princesas e 300 concubinas. 1000 mulheres passaram ali pela vida de Salomão, e é interessante que vai dizer, vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas farão desviar-se para seguir os seus deuses. Deus tinha dito isso ao povo de Israel, mas Salomão virou as costas para a ordem de Deus, virou as costas para o livro da lei, virou as costas para aquilo que o Senhor tinha instruído. E essas mulheres, vai nos dizer a Bíblia, 1 Reis, capítulo de número 11, verso 4, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. E não poderia ser. Afinal, Jesus na nova aliança vai nos dizer que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, nós não podemos servir ao Senhor e a outros deuses, porque ou serviremos ao Senhor, ou serviremos aos outros deuses. Coração dividido não agrada ao Senhor, Ele quer uma adoração e uma vida exclusivamente para Ele. Quantos são completamente do Senhor aqui nessa noite? Louvado seja Deus, essa igreja serve apenas um Deus, nós não servimos a entidades, a governos, não, há apenas um Deus que governa sobre esta igreja e sobre as nossas vidas, e assim queremos continuar até o fim, porque é importante começar bem, mas é importante terminar bem. Você viu que Salomão começou bem, mas terminou mal. Ele se voltou contra outros deuses, ele estava construindo algo grande na obra de Deus, mas de nada adianta você construir algo grande na obra de Deus, e permitir que outros deuses entrem na sua vida e minem a obra que Deus já está construindo e está fazendo na sua vida e através de você. Agora olha que interessante, 1 Reis 11, de 5 a 8, a continuidade do texto que acabei de ler. Salomão seguiu a Astarote, diga comigo Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, diga comigo Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, diga Quemos. Isso aqui eu aprendi com o pastor João, eu fico notando, que ele fala para você repetir para beber água, estou aprendendo. Edificou um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, diga comigo Moloque. Para você gravar bem, Moloque, abominação dos filhos de Amon, assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. 4 altares Salomão edificou a 4 deuses, dentre outros que talvez a palavra de Deus não cite. Então eu vou citar, para você entender um pouco mais desse contexto, o que Salomão estava colocando ali. Não eram apenas imagens que tinham um nome que a gente acabou de citar, elas tinham alguma representação, elas tinham algo que era espiritual e tinha uma representação espiritual para a vida daquela nação que antes fora escolhida para ser exclusivamente do Senhor. Quando nós pesquisamos e vamos ver a respeito de Milcom, você vai perceber que Milcom é o mesmo que Moleque, e aqui também já vale uma explicação, porque os deuses que nós encontramos na Bíblia, em várias vezes, em várias ocasiões, você vai perceber nomes diferentes para o mesmo Deus, às vezes por uma cultura diferente. Por exemplo, você vai perceber em Efésios, em algumas versões da Bíblia vai falar da deusa Diana, em outras vai falar da deusa Artemis, é a mesma deusa, apenas com nomes diferentes de acordo com a sua cultura, uma para os romanos, outra para os gregos, e assim você vai perceber que os deuses vão
passando de geração em geração, e eles mudam apenas o seu nome, mas a estratégia permanece a mesma, e por isso é tão importante nós entendermos o que estava acontecendo aqui. Milcom era o mesmo que Moleque eu vou falar por último, que é o último citado ali para seguirmos a ordem. Quemos é conhecido como Deus da guerra. Você sabe que aqueles povos eram bélicos, eles conquistavam, guerreavam para conseguir territórios, e Quemos era o Deus da guerra. E muitas nações cultuavam esse Deus, porque queriam ter êxito, vitória nas suas batalhas. Diferente de Davi, que consultava ao Senhor, devo subir à guerra ou não devo subir à guerra? Aqueles povos, eles então ofereciam sacrifícios a esses deuses. Quemos tinha um culto, e o culto de Quemos envolvia o sacrifício de crianças, e inclusive também a prostituição cultual, a fim de que eles fossem para as batalhas e pudessem obter êxito. Astarote, nós lemos que é a deusa dos Sidônios, e ela é conhecida até hoje como a deusa da fertilidade. Se você pesquisar Astarote no YouTube, você vai ver que tem um monte de satanistas falando sobre sacrifícios e pactos com Astarote. Até hoje essa deusa é trazida à tona para trazer o quê? Sexualidade, fertilidade e vitória sobre as guerras. Ela é conhecida dentro da tradição desses povos como a esposa de Baal. Baal você conhece, já ouviu a história de Elias, um Deus que estava dominando em outra ocasião, em outro contexto, aquele povo que já estava virado as costas para o Senhor. Mas essa deusa, ela envolvia alguns ritos, e os ritos de adoração a Astarote envolviam a prostituição cultual, orgias gigantes, onde naqueles atos sexuais desenfreados, eles diziam que estava adorando Astarote, estava atraindo para si a fertilidade, estava atraindo para si sexualidade, sensualidade, e através do prazer eles buscavam adorar essa deusa. É uma deusa que é representada por uma mulher muito sensual, com roupas íntimas, e essa deusa, ela trazia essa invocação sobre aqueles povos, e Salomão trouxe isso para dentro de Israel, que devia adorar somente a Deus. E até hoje nós percebemos que esse Deus está de pé em muitas vidas. Há um livro que eu gosto muito e te indico até você anotar e você comprar ou pesquisar para você obter no Kindle, por exemplo, que se chama No Altar da Idolatria Sexual, de Steve Gallagher. Esse homem, ele fundou o Ministério Vida Pura, lá nos Estados Unidos, e ele começou a observar quais eram os gatilhos que levavam homens e mulheres a caírem em pecados sexuais dos mais diversos. Ele trata desse livro, para mim, o melhor livro no assunto que eu já li, e eu recomendo que você leia. E ele vai tratar que a sexualidade na vida de muita gente é um altar, onde pessoas adoram o seu próprio prazer, o seu próprio corpo, aquilo que bem desejam, e eles estão adorando e sacrificando a Astarote de uma forma diferente. A estratégia pode mudar um pouco, mas o fim é o mesmo, e é levar o povo de Deus a pecar, a uma divisão do coração, e você sabe que reino dividido não prospera, é por isso que nós servimos apenas ao Deus, e o nosso Deus é o Deus dos exércitos, por isso nós temos a certeza da vitória sempre. Agora, próximo Deus é o Deus Moloque, que nós lemos, chamado Deus do fogo, ou também conhecido como Milcom, que era o Deus do povo de Amon, dos amonitas. Com certeza Salomão casou com alguma mulher de Amon, talvez a princesa do reinado de Amon, e trouxe esse Deus para a cultura do povo de Israel, que era o povo separado por Deus. E você pode pesquisar, você vai encontrar que a estátua de Moloque, ela é representada por um bode, ou um bezerro, uma cabeça de bezerro, e um corpo humano com as mãos estendidas, como quem está esperando receber um sacrifício, uma oferenda, receber uma oferta que será entregue a ele. Dentro daquela estátua você vê que tem uma barriga, aquela barriga é uma fornalha, ela fica ardendo em chamas ali, e o sacrifício, ou melhor, o culto a Moloque envolvia o sacrifício de crianças pequenas, recém-nascidas. Muitos sacrificaram seus próprios filhos dentro da estátua de Moloque. E isso veio para dentro do povo de Israel. Sacrifício de crianças na barriga dessa estátua. Eu fico imaginando, porque a gente falando assim é difícil, mas imagine o seu filho, você entregando ele como um sacrifício. É isso que Satanás faz. Ele é enganador, ele traz enganos, até o que é estranho para nós hoje, para eles era tão normal, porque Satanás trabalha através do espírito do engano. E o objetivo daquele sacrifício era expiatório, para pagar os pecados de alguém, ou então para purificar o corpo, e trazia a promessa de grandes bênçãos para quem sacrificava. Agora, o interessante é que uma vez que você sacrificava Moloque, dentro daquela fornalha, queimasse seu filho vivo, o que acontecia com você é que você teria que servir a Moloque no seu santuário todos os dias da sua vida. Você ficava amarrado a Moloque, era uma obrigação. Sacrificou Moloque, você vai ter que servir no templo dedicado a Moloque o resto de sua vida. Sabe o que Moloque significa nos dias de hoje? O aborto. Fala de ventre,
fala da morte de crianças e fala de um Deus que está sendo levantado com tanta força na nossa geração e estão tentando defender esse Deus de toda forma e tentando trazer até para dentro do povo de Deus, mas que na verdade não traz benefício nenhum. E que quando você executa um sacrifício ao Moloque da atualidade, você vai ficar preso a isso pelo resto da sua vida, pelo menos essa memória. Mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor nos declara que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você veio até este lugar nessa manhã, quem sabe com um peso de culpa, quem sabe carregando sim um fardo por causa de um ato do passado, seja pela execução do aborto, seja por financiar ou incentivar o aborto, eu venho te dizer no nome de Jesus que há poder no sangue de Jesus Cristo para te libertar desse fardo pesado. Ele tomou e levou sobre si todos os nossos pecados. Esse é o nosso Deus. Não há nenhuma amarra que possa ficar de pé diante dele. Algumas estatísticas: 1 em cada 5 mulheres no Brasil até 40 anos já realizaram aborto no Brasil. Pesquisa PNA 2021. É muito, né? 20% é muita coisa. Moloque está de pé na nossa nação, e nós oramos pela nossa nação. E nós vamos ver, pelo poder da palavra de Deus, que nós vamos vencer cada um desses deuses, no nome de Jesus. E isso é importante porque a Bíblia vai nos declarar que Deus é quem dá e quem tira a vida. Então esse direito pertence ao Senhor. Interessante que Ana, quando ela faz aquela oração no início do livro de Samuel, em gratidão pelo seu filho, ela vai dizer que é Deus quem faz descer da sepultura e faz tornar a subir dela. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte, e inclusive o poder da ressurreição está sobre o nosso Deus. Todos esses deuses estavam associados a Salomão. Nós vemos, eu falei que Josias é o 16º rei de Judá, né? Então não vou passar um por um aqui, né? Estou só ali em Salomão antes de Judá ainda ser dividido. Mas eu quero só reforçar mais um outro rei, que foi Manassés. Por quê? Manassés foi avô de Josias. E nós vemos também o pai de Josias, mas a história do pai de Josias é tão curta, que ele tinha apenas 2 anos de reinado, já mataram ele, então não tem muita coisa para contar. Mas Manassés foi um homem que, segundo a palavra diz em 2 Reis, capítulo 21, de 1 a 6, Manassés, ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Ele não foi um homem, um rei, que levou o povo a adorar a Deus. Ele foi um homem que era mal perante os olhos do Senhor, e com isso ele conduziu na sua liderança do povo, todo aquele povo, a um tempo de desagradar ao coração de Deus. E ele vai dizer: pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor. Olha só, novamente, a idolatria no meio do povo de Deus, e agora na casa do Senhor. Então eu e você não estamos imunes a isso. Satanás, com todas as suas forças, deseja colocar no meio da igreja a idolatria a outros deuses, até mesmo idolatria a pessoas, para que Deus perca o foco e a adoração seja dividida e o povo não prospere. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Já imaginou sair da igreja e no pátio ter um altar a outro Deus? Era isso que estava acontecendo aqui. E agora olha só, versículo 6, 2 Reis 21, 6. E queimou a seu filho como sacrifício. O próprio rei, não era qualquer um não, estava levando todo mundo junto com ele para Moloque. Queimou o seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Todo tipo de adoração a deuses você pode ver na pessoa de Manassés, um rei que afastou-se do Senhor. Ezequias já tinha feito uma reforma anteriormente, ele foi lá e tornou a edificar aquilo que Ezequias já havia quebrado, já havia desestabilizado toda a idolatria em Israel, em Judá, e ele foi lá e voltou com essa adoração a outros deuses. Dentre eles, ele voltou com a adoração a Baal. Baal é o senhor da chuva. Você deve se lembrar da história de Elias, na época de Acabe, na época de Jezabel. O que Elias fez? Primeiro ato de Elias: não vai chover na terra durante 3 anos. Ou melhor, vai parar de chover na terra, né? Depois de 3 anos ele voltou a orar. 3 anos não choveu na terra por causa da palavra do profeta de Deus, e ele estava invocando a Baal, o Deus da chuva, e ele conclamou aquela guerra lá no Monte Carmelo: ó, pode se cortar, pode fazer o que quiser, quem mandar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Por quê? Ali Elias estava zombando de um Deus mentiroso,
Os deuses falsos, eles podem até prometer coisas para nós, e Satanás tem poder sim, ele tem sim a sua forma de agir, ele consegue agir, mas ele está limitado ao poder de Deus. Naquela limitação que Deus impôs, não conseguiram fazer chover durante aqueles 3 anos, e quando Elias orou, embora ele tivesse se cortado tanto, tivesse esperneado toda uma manhã, quando Elias fez uma oração, e ele consertou o altar, fogo de Deus caiu sobre aquele altar e consumiu o altar. Sabe, nessa manhã eu orava pedindo uma direção específica para essa manhã. Eu vou pregar a mesma mensagem à noite, mas para essa manhã. E o Espírito de Deus me disse que essa é uma manhã de conserto de aliança, de conserto do nosso altar. Se nós quisermos vencer os deuses estranhos, se nós quisermos vencer, assim, as astutas ciladas do inimigo dentro da casa do Senhor, no meio do povo de Deus, nós precisamos consertar o nosso altar e consertar a nossa aliança. E a Bíblia vai dizer em Hebreus, no capítulo 10, se não me falha a memória, versículo de número 17, que esta é a aliança que faço convosco, colocarei as minhas leis e os meus estatutos no seu coração. É só por meio da palavra que eu e você vamos conseguir vencer. E aí aquele Deus Baal significa Senhor, proprietário ou marido, ele toma tudo. Você vai ver diversas vezes na Bíblia e na história do povo de Israel e de Judá, que Baal estava presente. Ele tinha também os Baalins. Baalins eram deuses pequenos ou deuses menores de Baal que faziam parte daquela divindade, e ele era responsável pela chuva, ou seja, dentro daquela cultura, ele trazia prosperidade, ele trazia colheitas abundantes, era aquilo que dava dinheiro e subsistia aquele povo, era aquilo que mantinha aquele povo, então isso estava associado a dinheiro. Muitas pessoas hoje também estão apegadas e paralisadas por causa do dinheiro. E a Bíblia vai nos mostrar, Paulo escrevendo a respeito da avareza, amor ao dinheiro, que é idolatria, é adorar a Baal e a Mamon, é adorar a um Deus que traz sim riquezas, que traz sim bens materiais, mas que te afasta do Deus verdadeiro, que nos faz plenos, porque a Bíblia vai dizer que nós não podemos entesourar aqui nessa terra, não que você não possa juntar dinheiro e até deve pela sua segurança, mas eu quero te dizer que o nosso tesouro e a nossa morada celestial está nos céus, de onde aguardamos Jesus, o nosso Salvador. Se nós esperamos em Cristo apenas nessa vida e adoramos a Jesus apenas pelos bens materiais, nós somos os mais miseráveis dos homens, Paulo vai dizer. Não dá para nós vivermos apenas pelo que Ele pode nos oferecer nessa terra, mas sim pela vida vindoura e pela eternidade que Ele nos prometeu. Eu concluí o texto que li dizendo que Manassés praticava adivinhações, consultava médiuns, feiticeiros. O que é isso na atualidade, Vinícius? Isso significa pessoas que leem horóscopos e confiam naquelas previsões. Cartas de tarô, cartomantes, leitura de mãos, consulta a médiuns, tantas outras coisas que eu e você sabemos que existem aí. A amarração para amor que você vê pendurado lá no poste, tudo isso pertence a essa categoria que Manassés praticava, e ele fazia adivinhações, porque também era agoureiro. Mas Manassés morre, e ele deixa esse legado maligno sobre o povo de Judá. Amon, seu filho, reina por 2 anos, e é morto pelos seus próprios servos. E aí nós vamos chegar no texto que nós lemos, de 2 Reis, capítulo de número 22, verso 1 em diante. Olha que interessante. Josias assume o trono após a morte do seu pai, com apenas 8 anos de idade. Já pensou você com 8 anos diante de uma nação? Logicamente ele tinha seus conselheiros, tinha toda uma estrutura montada que já vinha de anos, mas com 8 anos Josias ele é denominado rei da nação de Judá, do povo de Judá, e ele começa a reinar, e ele vai dizer no verso 2 desse capítulo, que fez ele o que era reto perante o Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Agora, espera um pouquinho aqui, seu pai não era Amon? Por que Davi era seu pai aqui na palavra do Senhor? Com certeza é uma referência de que Josias, apesar de ter uma linhagem que não lhe favorecia no relacionamento com Deus, ele tomou Davi como referência e seguiu os passos de Davi, que era chamado um homem segundo o coração de Deus. E quem sabe você esteja numa situação similar. A sua linhagem, os seus pais, ou quem sabe você foi criado com os avós, você não tem boas referências. Você participou de rituais, participou de celebrações, ou você teve tantas feridas na sua vida voltadas em relação à sua família, e está paralisado nisso. Eu quero te dizer, pelo poder da palavra de Deus, que assim como Josias, você pode mudar as suas referências, e pegar pessoas que são referências de cristãos, para você seguir a partir de hoje, e escrever uma nova história a partir de você. Deus quer escrever uma nova história.
Deus deseja escrever uma nova história. Josias escreveu uma nova história e vai concluir o versículo dizendo que não se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda. É uma história que começa a ser escrita, quem sabe hoje, na vida de alguém aqui, e que não vai ter mais volta. Você vai pegar a mão no arado, como diz a palavra do Senhor, e não vai olhar mais para trás, porque hoje Deus deseja transformar vidas aqui em nosso meio, eu creio assim poderosamente. Que testemunho desse menino, que ele fez tanto para poder agradar a Deus assim, né? Que interessante. E é interessante também que o próprio Jesus é chamado de filho de Davi. Olha só, Josias com uma similaridade ou algo que toca a pessoa do nosso Messias, do nosso Mestre. Por quê? Porque o trono de Davi passaria para Jesus e permaneceria eternamente de geração em geração. Nós cantamos aqui que ele permanece sendo rei, ele é rei sobre todos os reis. Não há ninguém que destitua Jesus do seu trono. Isaías viu lá em Isaías 6, 700 anos antes de Cristo, que ele estava sentado no alto sublime trono e ele estava envolvido por serafins que cantavam que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E eu vou te dizer uma coisa, até hoje ele está lá. Ninguém tira Jesus do trono e ele permanece sendo santo. Me encanta na pessoa de Jesus, que os anjos podiam falar tanta coisa, que ele era todo poderoso, podia falar que ele era o Deus Criador, podia falar que ele era misericordioso, mas o que os anjos mais falam a respeito de Jesus, se olha nas aparições de Jesus na Bíblia, no Apocalipse, é que ele é santo. A santidade de Deus tem que nos constranger. Foi isso que aconteceu com a pessoa de Isaías, ele foi constrangido pela santidade de Deus, e aí ele começou a ver os ídolos dele. Poxa, a minha língua, ela está imunda, e ela está impura, eu preciso purificar a minha língua, a minha fala não está condizente com a de um profeta, e veio uma brasa viva do altar de Deus, e tocou a língua dele. Eu creio que quando nós contemplamos a santidade de Deus, nós percebemos que há coisas a mudar em nós, há ídolos ainda em nosso coração, que precisam ser destruídos, e nessa manhã, eu creio, poderosamente, ídolos serão destronados aqui no nome de Jesus. No fim do relato da vida de Josias, capítulo 23, verso 25 de 2 Reis, vai dizer que antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. Percebeu quanto toda foi falado aqui? Ele era completamente entregue ao Senhor, não tinha um espaço em Josias que não fosse do Senhor. Toda a força, toda a alma, todo o seu coração e toda a lei de Moisés. E olha só o que aconteceu, depois dele, nunca se levantou outro igual. Por quê? Serviu ao Senhor, dedicou a sua vida ao Senhor. Não tem outra forma de viver a vida cristã se não for assim com intensidade. Ele vai dizer na sua palavra, Paulo vai dizer, não me recordo agora, acho que é 2 Coríntios, que a gente tem que servir ao Senhor com abundância, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, não é pouca coisa, é intensidade, é muita coisa. Johnny falou sobre isso aqui esses dias, 2 domingos atrás. Intensidade na obra do Senhor. Nós precisamos, para não dar espaço para os outros ídolos, para os outros deuses, precisamos ocupar nosso coração completamente com o Senhor e com a sua palavra. Paulo vai dizer, se não me engano, para Timóteo, ou Hebreus que vai falar. Me ajuda aí, Johnny. A palavra de Deus deve habitar abundantemente em vós. Hebreus? Deve ser. Para Timóteo não é, porque é vós, né? A palavra de Deus deve habitar abundantemente em vós. Olha esse conselho da palavra de Deus. Não é pouquinho não, meu irmão, é bastante mesmo. Você tem que ler a Bíblia, tem que comer Bíblia, porque isso vai entrando no seu interior e você vai vencendo essas guerras contra os deuses. Eu falei do Deus da sexualidade, a Artemis, né? A Astarote. E é interessante que na minha vida eu tive que lutar contra esse Deus, tive que guerrear contra esse Deus em várias áreas da minha vida. Sabe qual foi o tratamento de choque do Senhor para mim? Bíblia, palavra de Deus, lia a Bíblia, escrevia a Bíblia, decorava a Bíblia, recitava a Bíblia o dia todo, até que esses desejos foram paulatinamente sendo controlados pela natureza do Espírito que foi entrando dentro de mim. A palavra do Senhor vai trazendo vida para você, vai te trazendo força, vai te trazendo recursos para você vencer Satanás. Jovens, vós sois fortes, já venceste o maligno. Por quê? Porque a palavra de Deus está em vós, é a palavra que te dá vitória sobre o diabo. É a palavra. Olha o que Josias fez, aos 16 anos a Bíblia vai dizer que ele começou a buscar a Deus. Ele não tinha referência na família, mas ele entendeu que aquele era o Senhor, e falou, eu vou começar a buscar Deus. Era um adolescente, mas ele escreveu uma nova história. Aos 18 anos, lá em 2 Crônicas, no capítulo 35, vai dizer que ele começou a purificar Judá dos altares idólatras. E aos 26 anos, começa a história que nós lemos no início dessa pregação. Ele chama o seu escrivão, Safã, e fala, Safã, o templo do Senhor, que foi construído lá por Salomão, 300 anos antes de Josias, está destruído, está entulhado, está cheio de deuses, precisa de uma reforma. Vá lá, leve os recursos para Ilquias, o sacerdote,
para que ele entregue aos encarregados da obra, para que eles possam comprar material e executar aquela obra de reforma. E Safã obedece aquela ordem, e quando ele chega lá, entrega o recurso, eles começam a obra, mas estava tudo tão entulhado, tudo tão bagunçado, tudo tão destruído, tudo tão desordenado, que quando eles estavam organizando a casa lá para fazer a obra, fazer aquela reforma, eles encontraram algo tão precioso. Eles encontraram, achei o livro da lei na casa do Senhor. Sabe, naquele tempo a gente não tinha a Bíblia disponível para todo mundo, não. Era muito pergaminho, era papiro, eram formas diferentes de registro da palavra de Deus, e esse livro da lei consistia apenas dos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco que eu citei, livros escritos prioritariamente por Moisés. E eles acharam aquele livro da lei que estava perdido. 300 anos antes, Salomão estava colocando deuses ali naquele lugar. O livro da lei ficou esquecido, o livro da lei foi perdido, e é por isso o tema dessa mensagem, o livro perdido. Mas quando eles começaram a mexer na casa do Senhor, o livro da lei foi achado, e Safã leu aquelas palavras, ele falou: eu preciso mostrar isso para o rei, eu preciso levar e dar esse relatório para o rei. Ele voltou, contou ao rei a sua viagem, o que ele havia feito, ele deu o relatório para o rei, e quando ele leu para o rei, ele leu aquelas palavras para o rei, ele leu o Pentateuco para o rei foi tomado de tamanho arrependimento que ele rasgou as próprias roupas. E ele falou: meu Deus, diante dessas palavras, nós estamos debaixo da ira de Deus, porque temos feito, e os nossos antepassados têm feito, obras que desagradam ao Deus vivo. E ele percebeu o seu pecado, ele percebeu a abominação que o povo de Judá estava vivendo desde muitos anos. E ele então vai dizer que: mande consultar ao Senhor por mim, procura alguém para consultar por mim. E eles foram, Safã foi, e Uquias foi, mais um pessoal foi lá consultar ao Senhor, para Josias saber o que devia fazer diante daquele cenário. Ele estava sabendo aquelas palavras naquele momento. E aí eles vão e encontram a profetisa Hulda, porque o tempo era assim, de desvio do caminho do Senhor, o tempo era um tempo de apostasia, o tempo era um tempo de idolatria, mas Deus sempre tem o seu remanescente. Deus sempre tem aquele que está na brecha, independente do cenário. Tem alguém aqui que está assim? Eu quero estar assim no tempo de crise. Eu quero ser a boca profética de Deus no tempo de crise, no tempo onde, como eu disse de Samuel, onde as visões eram poucas. Eu quero ser aquele que vai ter visão e vai ter direção para a igreja. Nesse tempo, eles encontraram a Hulda. Hulda, então, libera uma palavra profética sobre aquela situação e fala: Josias, de fato, a ira do Senhor está acesa contra o seu povo. Porém, como você se humilhou, como você se derramou diante do Senhor, e você chorou diante do Senhor, um dia eu vou pregar aqui sobre o poder das lágrimas, como você chorou diante do Senhor, eu ouvi e eu recebi o teu arrependimento. No teu tempo, enquanto você estiver à frente do reinado, a ira do Senhor vai se aplacar, mas ela virá depois. Mas por causa do seu arrependimento, a minha ira se afastará de ti. Sabe, há tempo oportuno para arrependimento. Satanás tenta colocar na minha e na sua cabeça que o que você vivenciou no passado, o que os seus antepassados vivenciaram, já não há mais conserto, e pessoas podem até ter dito para você que já não tem mais jeito, já não tem mais solução. Mas eu quero te dizer que diante do Senhor, quando você se arrepende, quem se arrepende e deixa, alcança a misericórdia de Deus. É uma manhã oportuna para, sim, nós nos arrependemos diante do Senhor, e também nós consertarmos a aliança diante do Senhor. E eles leram aquele livro. Voltando então com essa resposta, Josias falou: já que é assim, eu quero ler esse livro para todo mundo. Josias faz uma santa convocação, chama todo aquele povo, toda uma nação. Você imagina todo aquele povo reunido, eu não sei como é que eles leram aquilo para todo mundo, mas diz a Bíblia que todo mundo estava lá de pé, os sacerdotes, todo o povo, os levitas, convocou todo mundo, fez uma reunião solene, e foram lidas as palavras do livro da lei. Meu irmão, você acha que 3 capítulos da Bíblia, para ler a Bíblia no ano todo, é muita coisa por dia? Imagine eles que ficaram de pé o dia todo, lendo o livro da lei inteiro, os 5 primeiros livros da Bíblia. Todo mundo ouvindo lá, as leis de Levítico, uma por uma, eles estavam ouvindo lá, todo mundo de pé. Sabe o que aconteceu? Ao ouvir o livro da lei, todo aquele povo se arrependeu e se voltou aos caminhos do Senhor. Deixaram os seus ídolos, e Josias começou uma reforma naquele lugar, e ele mandou destruir todos os ídolos, todos os altares, os postes idólatras, aquilo que foi levantado nos átrios da casa do Senhor. E a Bíblia vai nos mostrar que ele deseja e ele faz ali uma restauração do povo de Judá ao Senhor. Toda a terra foi restaurada e passou a obedecer ao Senhor. Retiraram do templo os vasos que tinham sido feitos para Baal, quebraram os postes sagrados onde se adorava o exército dos céus, eliminaram os sacerdotes pagãos que queimavam incenso a deuses estranhos, reduziram imagens a pó, queimaram os santuários idólatras, derrubaram as casas dos prostitutos cultuais que
estavam no templo do Senhor. Olha só, também profanou a Tofete que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloque. Ele deu um basta à idolatria, deu um basta ao aborto naquele tempo. Ele vai dizer também que mandou destruir os altares idólatras que Manassés, seu avô, havia feito, e também aquilo que Salomão tinha feito. Agora para pensar um pouquinho aqui comigo. 16 reis passaram para o Judá. Isso foi depois de Salomão. Salomão não está nessa conta. 300 anos entre Josias e Salomão. Ninguém conseguiu se levantar para destruir os ídolos que Salomão trouxe lá atrás e que perdurava até o dia de Josias e que trouxeram tanta destruição sobre aquele povo. Sabe quando alguém foi se levantar? Quando o livro da lei foi achado. Quando o livro da lei está perdido, a idolatria permanece. Quando o livro da lei está perdido, Satanás prevalece. Quando o livro da lei está perdido, a família fica disfuncional. Quando o livro da lei está perdido, o aborto prevalece. Quando o livro da lei está perdido, o amor ao dinheiro permanece. Mas quando o livro da lei é achado, é lido e há arrependimento, meu irmão, todos esses deuses vão cair por terra. Não importa quanto tempo esteja de pé, o nosso Deus é maior. Ele é antes de tudo, Ele é antes da fundação do mundo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. A Bíblia vai declarar que nem antes dEle, nem depois dEle, houve um Deus além dEle, que trabalha por aqueles que nele esperam. É um Deus que trabalha. E quando nós invocamos o nome do Senhor e colocamos a nossa vida diante do livro do Senhor, do livro da lei, a idolatria vai sendo retirada da minha e da sua vida. Quantos desejam isso na sua vida no nome de Jesus? Aleluia! Esse é o poder da palavra de Deus em nós. Essa foi a ordem de Josias para o povo. Depois disso, depois de purificar toda a terra, fazer todo esse trabalho, que não foi pouco, exigiu esforço. Irmão, servir a Deus exige esforço. Alcançar o reino de Deus, Jesus disse, exige esforço. A porta de fato é estreita, o caminho é estreito, mas vale a pena cada passo que você dá, cada, renúncia que você faz. É carregar a cruz todo dia mesmo. E Josias, ele imprimiu um esforço ali. Ele tirou talvez seus servos de outras atividades, falou, vamos destruir a idolatria, é prioridade. Vamos acabar com tudo que nos afasta de Deus, do Deus vivo. Mas depois que ele fez isso, ele não só retirou o pecado, porque às vezes a gente quer só não pecar, mas não quer fazer nada para o Senhor. A gente foi resgatado da nossa vã maneira de viver para praticar as boas obras que desde a fundação do mundo Ele já preparou para nós, diz a palavra do Senhor. E aí, Josias ele vai falar, agora nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor. Meu irmão, desde os tempos antigos já não era celebrada a Páscoa. A Páscoa foi instituída para aquele povo quando eles saíram do Egito. Você vai lembrar que no Egito eles tiveram tanta dificuldade com o faraó para poder sair daquele lugar, mandar as pragas, Deus mandou as pragas, quando eles saíram, Deus instituiu a Páscoa, no dia 10 do mês de Abib, separa o cordeiro de 1 ano de idade, sem mancha, sem mácula, não sei o que, sem nenhum problema, sem nenhum defeito, e aí, separava no dia 14, juntava a família, fazia um holocausto, fazia um sacrifício. Se a sua família fosse pequena, juntava com a do lado, fazia um sacrifício. Esse era o sacrifício da Páscoa do Senhor, que apontava para o resgate da escravidão do Egito, que hoje simboliza o mundo. Paulo vai ressignificar a Páscoa, traduzindo aos olhares do Novo Testamento, sobre as lentes do Novo Testamento, ele vai dizer que Cristo Jesus é a nossa Páscoa. Nós cantamos a respeito do Cordeiro hoje aqui. Nós cantamos a respeito desse Deus, em Apocalipse vai dizer que existe um cordeiro no trono, como havendo sido morto, mas que vive. Olha só que interessante. E não tinha ninguém para abrir o livro, que tinha os 7 selos, mas João estava chorando e falava, calma João, o cordeiro que foi morto, mas que vive está chegando, ele é digno de abrir o livro. É esse Jesus que é a nossa Páscoa, aleluia. E Josias naquele tempo, antes de Cristo ainda, ele institui ou reinstitui a Páscoa do Senhor. E vai dizer que ele, do seu próprio bolso, da sua própria riqueza, da sua própria fazenda, ele tira 30.000 bois para oferecer em sacrifício, bois e carneiros, para oferecer em sacrifício naquela Páscoa. A festa foi tamanha, todo mundo se envolveu, o povo estava arrependido, queria adorar ao Senhor agora, lembrar de onde eles foram tirados, do tempo de escravidão do Egito, onde eles estavam trabalhando forçado, porque o Egito simboliza o tempo onde você ainda não conhece o Senhor, onde Satanás te escravizava por seus pecados e delitos, mas veio Jesus o libertador, o remidor, ele comprou o seu direito de tirar você da escravidão, e agora você é filho dele, você não é mais escravo, você é um filho amado de Deus. É isso que simboliza a Páscoa, e eles comemoraram a Páscoa, a Bíblia vai nos dizer, que nunca antes, nem depois, houve uma Páscoa comemorada com tamanha felicidade e alegria ao Senhor, como aquela que o rei Josias instituiu. Por quê? Os ídolos tinham saído. Segundo, porque o livro da lei foi achado.
Por causa do livro da lei, eles entenderam que tinha que fazer a Páscoa, e eles voltaram a praticar a adoração que o Senhor havia ordenado que fosse feita de geração em geração, passaram de pai para filho, de filho para neto e assim por diante. E ele voltou com essa prática. Isso é interessante porque antes um povo estava prostrado ante aos deuses, entidades demoníacas. Agora, esse mesmo povo estava em unidade, em adoração ao único Deus vivo, o Cordeiro, que é digno. E os anjos cantaram a respeito desse Cordeiro. Disseram que ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória em louvor. E eles cantaram em grande voz, a Bíblia em Apocalipse 5, no capítulo 12. É por isso que quando a gente vem no momento de louvor, hoje está fácil de pregar, porque o momento de louvor aqui foi uma benção. E você canta com força, você dá o seu melhor. Eu quase fiquei sem voz para pregar ali. Por quê? Porque diante de um Deus assim, a gente tem que fazer uma Páscoa igual a de Josias. A gente não pode vir para uma celebração como essa, com os nossos ídolos na mente, não, com o coração dividido, com preocupação, não. Aqui é o lugar de nós estarmos diante do trono do Cordeiro, Ele está aqui. E é o lugar de nós entregarmos o nosso melhor ao Senhor. Culto é um lugar de adoração, culto não é um lugar de receber. Embora Deus seja gracioso e nos abençoe, Ele é galardoador daqueles que o buscam, mas aqui é lugar de entrega, de sacrifício, de apresentarmos ao Senhor, porque envolvia trabalho a Páscoa. Matar boi devia dar trabalho, fazer os sacrifícios, toda a aspersão de sangue devia dar trabalho, assar aquela carne dava trabalho. Diz que os sacerdotes ficaram até de madrugada fazendo o serviço da Páscoa, mas foi a maior Páscoa diante da presença do Senhor, está relatada na palavra do Senhor. Com certeza, para você chegar até aqui e quem sabe tirar da sua mente alguns problemas que estão perseguindo o seu pensamento, não é fácil, mas é um ambiente que Deus tem separado para nós adorarmos ao único e suficiente Deus vivo. Aleluia. Eu olho para isso e percebo que nos dias atuais nós precisamos dar mais valor à palavra de Deus. Nessa viagem que eu estava voltando de Guarapuava, eu chorei por boa parte da viagem, porque o Senhor me levou a um arrependimento tamanho em relação à palavra de Deus. Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que todos os dias eu leio a Bíblia. É muito raro um dia que eu não leio a Bíblia e que não ore. Tornei isso uma prática diária na minha vida, gosto de fazer logo pela manhã. Eu sou daqueles que gostam de acordar cedo, todo dia, 4h30, toco o despertador. Graças a Deus minha esposa tem um sono pesado, ela não ouve. Eu acordo, vou lá para o meu cantinho, vou ler minha Bíblia, vou orar, vou tirar o meu tempo com Deus, porque eu aprendi com o Senhor a valorizar isso aqui. Só que o Senhor falou para mim, está pouco, não está suficiente. Você lê 3 capítulos da Bíblia para conseguir ler a Bíblia inteira no ano, não é isso que eu pedi para você. Isso vale especificamente talvez para mim, porque Ele me lembrou de quando eu falei para Ele no ministério, dizendo, Senhor, o Senhor me chamou para o ministério da palavra, então como os apóstolos eu quero dizer, eu vou me dedicar à palavra e oração, ao ministério da palavra e oração. Ele falou, isso não é dedicação ao ministério da palavra, ainda falta você crescer um pouquinho mais. Eu deixei tudo isso para você e eu quero mais de você. Eu quero sim que você se dedique mais na palavra de Deus. E o Senhor me chacoalhou naquela viagem. Eu quase tive que parar o carro, só não pude porque eu precisava chegar em Curitiba mesmo. Mas naquela viagem o Senhor me chacoalhou. E eu me lembrei de Davi, que ele disse, como eu amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Ele vai dizer em outro salmo, de dia e de noite. Por causa da tua lei, eu sou mais sábio do que os meus inimigos. E tantas outras citações de Davi a respeito do amor dele pela palavra, mas eu parei para pensar, Davi só tinha o Pentateuco, talvez algum profeta que ele conseguiu ler alguma coisa. Davi não tinha quase nada para ler em relação ao que nós temos hoje, o nível de revelação que Deus nos deu hoje, mas Davi, apenas com o Pentateuco, com aqueles versículos que eu sei que você tem vontade de pular lá em Levítico, apenas com isso, Davi amava a lei do Senhor e era 10.000 vezes mais sábio do que seus inimigos. Se ele amava a lei do Senhor com aquilo, se apenas os primeiros 5 livros da Bíblia foram capazes de mudar uma nação idólatra, que estava entregue à idolatria, a sacrifícios tão terríveis que a mim e a você causa até estranhamento, sacrifício de criança, meu irmão, isso estava presente lá. Esses livros da Bíblia, essa palavra de Deus mudou aquela nação. Se apenas isso, que dirá eu e você, se nós acharmos o livro que está perdido, quem sabe empoeirado na estante ou aberto no Salmo 91 como um amuleto. Deus hoje está nos confrontando, nos chamando ao arrependimento, é um conceito da aliança, e a valorizar a sua palavra, e a guardar, e a realmente mergulhar, e a desejar, e sabe, amar esse livro da lei. Esse livro é o livro mais lido da história, mas é também o mais perseguido. Ao mesmo tempo que é o mais vendido, foi o livro a respeito do qual muitas pessoas derramaram o seu sangue, para que chegassem para mim e para você. Eu fico imaginando, e fiquei pensando, como a Bíblia chegou até nós. A palavra do Senhor chegou até nós em português,
Um dia Deus levantou pessoas para se dedicarem, para se debruçarem, para ler o original, para falar palavra por palavra, para tentar interpretar qual era o melhor sentido, porque nem toda palavra tem uma tradução literal na língua que está sendo traduzida. E essa palavra chegou para nós. Hoje tem uma Bíblia aí no seu colo. Quantos trouxeram a Bíblia? Levanta ela bem alto aí. Quantos trouxeram? Eu te incentivo a ter uma Bíblia de papel, porque eu vou te dizer, tem texto na Bíblia, essa aqui ainda não que é nova, mas tem texto nas Bíblias que eu estou mais acostumado, que eu sei a posição que ele está na página, eu sei se ela está no canto inferior direito, porque eu vou sublinhando, eu vou escrevendo, eu vou anotando. E sabe, eu te incentivo a você ter uma Bíblia de papel. Leia também no seu celular, aproveite essa facilidade que nós temos de ver várias versões ali com muita facilidade, mas eu te incentivo também a ter a sua Bíblia física, para que isso ajude você também a memorizar e a gravar mais a palavra do Senhor. E é interessante que, dentro desse contexto, a Bíblia foi muito perseguida. A história vai nos contar de um imperador chamado Diocleciano, ou Diocleciano, melhor dizendo, em 300 depois de Cristo, que ele mandou queimar todas as Bíblias. Imperador romano, mandou queimar todas as Bíblias, não conseguiu, a Bíblia está aí, estamos com ela, temos mais de 5.000 manuscritos só do Antigo Testamento, mais centenas de manuscritos do Novo Testamento, nós temos muitos manuscritos que atestam a veracidade dessa palavra, a inerrância dessa palavra, o poder dessa palavra, e a própria palavra de Deus vai falar a respeito do seu poder. E é interessante porque, preparando essa mensagem já, semana passada eu estava conversando com um funcionário que entrou recente na obra, e ele abriu para mim a sua história. A gente estava indo de uma frente de serviço para outra de carro, eu estava mostrando alguns serviços para ele, e ele começou a contar para mim como ele se converteu. E ele falou que ele era idólatra, ele tinha algumas práticas, alguns itens na sua casa consagrados ao inimigo, e ele tinha algumas práticas que não agradavam a Deus, mas ele passou por um problema de saúde, ele teve que ficar um tempo mais voltado no escritório, em serviços administrativos, e interessante que ele tinha um amigo naquele escritório, e ele foi procurar alguma coisa na gaveta do amigo, algum material de escritório, e quando ele abriu tinha 2 Bíblias lá. Ele pegou uma e começou a ler, ele falou, vou ler uma página disso aqui por dia, e começou a ler, aí o amigo dele percebeu, falou, você quer essa Bíblia para você? Você está lendo, né? Estou lendo, pega ela para você, e ele começou a ler, ele leu a Bíblia inteira 3 vezes, e aí ele se converteu sozinho, porque esse é o poder da palavra de Deus. Ele percebeu, eu preciso largar essa idolatria, e à medida que ele lia, ele ia sendo confrontado, ele ia sendo assim, trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, que inspirou integralmente essa palavra, e aí ele se converteu dos seus maus caminhos, e hoje serve ao Senhor, porque um dia ele encontrou o livro da lei que estava perdido na vida dele. Esse é o poder da palavra de Deus, esse é o poder da palavra de Deus. E eu estava ainda orando, olha como Deus faz as coisas, né? Estava orando sobre essa palavra, pedindo direção de Deus essa semana, e eu gosto de aproveitar o tempo no carro, passo muito tempo dirigindo, indo para o trabalho ali 6h15 mais ou menos, 6h30, passando na Manuel Ribas, orando assim pela mensagem, pedindo direção de Deus. Eu passei num ponto de ônibus, e você não vai imaginar, Eric, que eu encontrei lá um jovem, ele não estava com celular, ele não estava no Instagram, ele não estava rolando shorts do YouTube, ele não estava no TikTok, não, sabe o que ele estava? Ele estava com um livro, capa preta assim, Bíblia Sagrada, e estava lendo no ponto de ônibus, 6h15 da manhã, sabe? Aquilo constrangeu meu coração, e eu creio, Eric, Deus vai levantar uma geração forte aqui na palavra. Deus está levantando uma igreja mais forte na palavra, que ame o Senhor. Eu vi um vídeo esses tempos atrás e fiz até a experiência e compartilhei, inclusive na célula, de uma pessoa que falava, se você tratasse seu celular como você trata a sua Bíblia, como você trata o seu celular. Na hora do café da manhã, em vez de olhar o celular, você está lá na Bíblia. Lê o versículo aqui. Na hora que você está no banheiro, deixa eu ler um pouquinho da Bíblia aqui. Sabe? Eu fiz isso por um dia, meu irmão, eu li tanto salmo naquele dia, eu perdi a conta. Na época eu lembro que eu contei na célula, mas eu li tanto a Bíblia naquele dia. Pensa numa coisa, num exemplo que eu vou te dar aqui. Se você pensar, assistir filme de terror todo dia, se você ler umas histórias macabras todo dia, vai chegar no fim de semana, como é que vai estar a tua cabeça? Vai estar carregada com isso. Agora, se você se encher da palavra de Deus, meu irmão, você vai chegar aqui pipocando fogo, você vai chegar aqui desejando conhecer mais do Senhor, você vai chegar no seu trabalho desejando testemunhar daquilo que você leu. Eu coloquei uma estratégia no meu trabalho esses dias, compartilhei com a Duda, estava orando ao Senhor, falando clima pesado, algumas coisas difíceis, o que eu faço para mudar isso, Senhor? Como cristão naquele lugar, o Senhor falou, compartilha a palavra. A gente tem uma reunião no início do dia, eu falei para todo mundo, a partir de hoje, eu vou dar um versículo aqui, 3 minutos, vocês me autorizam? Todo mundo me autoriza? Autorizamos. Comecei a compartilhar a palavra, o clima já está mais leve, mais do que isso,
oportunidades de evangelização surgiram para mim. Pessoas começaram a falar: você é crente? Já fui crente, minha mãe era de tal igreja. E aí, meu irmão, eu comecei a entrar com a palavra. É o poder da palavra de Deus, ela muda as circunstâncias, ela muda as situações. Na minha própria vida, e eu quero dar esse exemplo até para inspirar famílias, pais aqui, eu aprendi a ler lendo a Bíblia. Foi lendo a palavra do Senhor que meus pais me ensinaram a ler. Lógico, teve aquele B com A faz Bá, aquela base, mas o desenvolvimento da minha leitura foi na leitura bíblica em família. Todos os dias, à noite, a gente sentava na cama dos meus pais, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, a gente lia a palavra. Quando eu comecei a ler, era um versículo eu, uns 2 versículos meu irmão, meus pais já liam um capítulo inteiro para dar uma divisada, mas a gente ia lendo ali, estava exposto à palavra, li várias vezes a Bíblia com os meus pais assim, na cama, ali assentado, como diz a palavra em Deuteronômio, assentado na mesa, andando pelo caminho, falando da palavra de Deus. Essa aqui é a nossa base da nossa fé. Se a nossa fé não estiver baseada na palavra, que é a verdade, a gente vai se perder. Jesus Cristo falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus elevou a palavra de Deus. Se a gente não lê, a gente está desprezando o que Jesus falou. Não apenas as bênçãos, mas o compromisso com a palavra. O livro da lei tem que ser exaltado dentro das nossas casas. Nós precisamos nos dedicar à leitura. E é interessante que 2 domingos atrás, eu quero pegar uma carona na mensagem do Johnny, ele falou a respeito da igreja de Éfeso e Efésios. E ele falou lá do capítulo 6 de Efésios, da armadura de Deus, vai falar do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé, dos calçados, das sandálias, da preparação do evangelho, enfim, fala de toda a armadura de Deus. Mas o último item que ele fala me chama muita atenção, que ele vai dizer que tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu te pergunto, tem algum exército que se ficar só se defendendo vai vencer uma batalha? Não tem. Se a gente só se defende, a gente não vence batalha nenhuma, a gente pode não perder, mas a gente não vai vencer batalha nenhuma. Na armadura de Deus, Paulo só cita um item de ataque. Existe um item na armadura de Deus que é ofensivo, é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. É o item que Satanás tem medo, é o item pelo qual Jesus venceu Satanás na tentação no deserto. Sabe, se a gente não empunhalar essa espada na mão, é como o guerreiro de Davi, deixava grudada na mão, como o valente de Davi naquela história do Antigo Testamento, que a espada fica pegada à mão dele, de tanto que ele batalhou, a gente não vai vencer Satanás, a gente precisa empunhalar essa verdade e partir para cima, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, mas não vai prevalecer como a igreja que ataca. Porque se ficar só se defendendo, não vence, não avança, mas com a palavra empunhalada no coração, na mente, no espírito, andando na palavra, na obediência, não como ouvinte esquecido, mas praticante da palavra, como o Tiago vai declarar, nós vamos obter vitórias, vamos conquistar níveis ainda maiores. Eu creio isso para a nossa vida, para esse tempo. Nós precisamos empunhalar essa palavra como George Miller. George Miller, se você não conhece a história dele, ele é chamado de pai dos órfãos, porque ele teve orfanato. Ele leu um trecho da Bíblia que fala que Deus é pai dos órfãos, e ele agarrou aquela palavra, e ele leu mais de 200 vezes a Bíblia, esse homem, algumas delas inclusive de joelhos, e a história vai nos mostrar que ele orava tanto, que no caderno de oração deles, foram identificadas mais de 50 mil orações respondidas. George Miller, e aí no orfanato dele era só pela fé, irmão, não tinha assim um governo patrocinando, não tinha nada, era pela fé, ele não tinha recurso suficiente, um dia faltou pão, e ele chegou no quarto e orou: Senhor, falta pão, nos ajuda. Quando terminou de orar, bateu na porta, tinha uma carruagem lá cheio de pão. Falou: o pão que ia lá para o palácio, lá para o rei, passou do ponto e o rei não gosta. A gente não sabia o que fazer com o pão, decidiu entregar aqui. Um homem de oração, um homem da palavra. E é interessante que um homem como esse, mesmo já sabendo tanto, ele vai dizer que ele lia mais, porque ele ainda não conhecia muito sobre a excelência de Cristo, tinha mais para ele descobrir. Aí você pode estar pensando: já li uma vez, né? Continua, persevera, mantenha a leitura, como Paulo vai dizer a Timóteo: persevera nas sagradas letras, que você desde a sua mocidade foi instruído pela sua mãe e pela sua avó, Lloyd e Eunice. Olha só que interessante, permanecer, perseverar, persevera lendo o quê? Os bons livros, lendo a Bíblia, lendo a palavra do Senhor, persevera, aplica-te à leitura, exortação e ao ensino, guarda no coração as palavras para não pecar contra o Senhor. Olha o que Jesus disse: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. George Miller pediu, estava precisando, o Senhor foi lá e atendeu. Por quê? A palavra permanecia nele, mas se não permanecer, meu irmão, como é que a gente vai ser guiado? A gente precisa estar firmado na palavra de Jesus. E a palavra é uma espada. Como eu disse, Hebreus vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes.
Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, os propósitos do coração. Essa é a palavra de Deus. Essa é a Bíblia Sagrada que nós temos hoje. Ela é um compilado de 66 livros, tiveram vários concílios para chegar até esses livros, tem várias validações, vamos dizer, da canonicidade desses livros, do porquê eles estão aqui, porque eles são inspirados pelo Espírito Santo, e nós queremos poderosamente que essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Interessante é que lá em Éfeso, onde Paulo vai dizer que a palavra de Deus é a espada do Espírito, existia muita idolatria. Eu já quero chamar a banda para subir. Éfeso era uma cidade idólatra. A Bíblia vai nos mostrar que Paulo vai chegar em Éfeso, Atos 19, e lá já tinha iniciado um trabalho. Ele deixou Priscila e Áquila lá, um casal que era temente ao Senhor. Eles começaram um trabalho lá. Depois chegou Apolo, vai dizer que Apolo era um pregador maravilhoso, uma oratória maravilhosa, mas ainda não conhecia muito bem o Espírito Santo. Priscila e Áquila chama eles para perto, explica a respeito do ministério do Espírito, e aí Apolo, o ministério dele vai às alturas, ele começa a pregar e tem muito resultado. Tanto é que compara Apolo e Paulo, em determinada frase lá em Atenas, compara os dois. Deixam eles, vamos dizer assim, no mesmo nível para conseguir comparar. Mas é interessante que Paulo depois vai para essa cidade, ele vai para Éfeso. E como de costume, quando Paulo chegava numa cidade, ele ia na sinagoga. Na sinagoga ele discutia, e ele falava a respeito da palavra de Deus, afinal ele foi instruído na palavra de Deus, aos pés de Gamaliel, um grande mestre da lei judaico. E é interessante que Paulo vai na sinagoga, ele explica, ele fala, ele tenta convencer as pessoas a respeito do reino de Deus, mas ele acha muita resistência naquele lugar. Ele falou, então vou buscar uma outra alternativa. E ele vai para a escola de Tirano, e essa escola que tinha esse nome, escola de Tirano, ele passa lá por espaço de 2 anos, ensinando e pregando a palavra, todos os dias, a palavra do Senhor em Atos 19. Todos os dias, abria a Bíblia, lógico, da forma deles, no pergaminho, falava da palavra, ensinava a palavra, dia após dia, todos os dias a espada estava cortando em Éfeso, todos os dias. Sabe qual que foi o resultado disso? Ele conheceu alguns homens daquela cidade que já conheciam a obra de Jesus, mas não conheciam o Espírito Santo, e ele fala, vocês já foram batizados no Espírito, vocês conhecem o Espírito Santo? Ele falou, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Paulo então explica a doutrina do Espírito Santo para eles, e diz a Bíblia que Paulo impõe as mãos sobre aqueles 12 homens, e quando ele impõe as mãos sobre aqueles 12 homens, eles são batizados, e eles são cheios do Espírito Santo, eles falam em línguas e profetizam. Olha só que interessante, 12 na Bíblia é o número do governo, e interessante que esses homens estavam numa cidade governada por deuses, governada por demônios, mas agora já havia um grupinho ali que estava governado pelo Espírito Santo de Deus. Deus começou uma obra ali e estava sinalizando, eu quero governar essa cidade, eu quero tomar o governo dessa cidade. Naquela cidade havia tanta idolatria, é onde o altar ou o templo da deusa Diana foi estabelecido. Foi até uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tamanha era a sua beleza e tamanha era a idolatria daquele povo. Paulo passou por 2 anos pregando a palavra, e por conta da pregação de Paulo, muitas pessoas se converteram. Sabe qual é o resultado do ensino da palavra de Deus num lugar onde a idolatria está muito forte? Pessoas se convertem e se arrependem. Muitas pessoas se converteram. Sabe qual é o outro resultado que nós vemos em Atos 19? Por causa da pregação da palavra, muitos sinais e maravilhas eram feitos pelas mãos de Paulo. Muitos sinais e maravilhas. Eu creio, eu estou pregando a palavra aqui, eu creio que sinais e maravilhas vão acontecer hoje, nessa manhã. Deus deseja fazer, Ele ama fazer, Ele ama se manifestar. A presença manifesta de Deus é uma realidade. É pessoa assim que chega aqui na muleta e vai sair sem muleta, aleluia. Eu creio poderosamente nisso. É pessoa que chega com problema de saúde, com problema na sua saúde mental e vai sair daqui são, curado. Como aquele aleijado estava na porta do Templo Formosa, você vai fazer o movimento contrário. Ele entrou dando glória a Deus, você vai sair dando glória a Deus, amém? Eu creio poderosamente quando a palavra é pregada, sinais e maravilhas. Olha só com Paulo, os lenços e aventais deles. Era levado às pessoas que estavam doentes, essas pessoas eram curadas, os endemoniados, os demônios saíam gritando em alta voz, eram libertos, porque havia poder na pregação da palavra que esse homem estava fazendo dia após dia. As pessoas se arrependeram, e há um cenário tão maravilhoso em Éfeso, que no capítulo 19 vai dizer que tamanho foi o arrependimento por causa da pregação da palavra, que o livro da lei foi encontrado, que as pessoas começaram a trazer os livros mágicos para a rua. Ali tinha muita feitiçaria, ali tinha muita bruxaria. Eles começaram a trazer os seus ídolos, sabe? Eles começaram a trazer
aquilo que eles adoravam, seus deuses falsos, e eles juntaram em praça pública e se arrependiam e confessavam seus pecados, e foi feita uma fogueira, e levantaram uma estimativa do valor financeiro, de tudo aquilo que foi queimado, dos livros, e deu 50 mil peças de prata. Eu calculei, uma peça de prata era o valor do trabalhador diário, uma diária de um trabalhador comum, naquela época, naquela região, dá mais de 166 anos de trabalho de um homem. Porque um dia a palavra de Deus entrou naquele lugar e a idolatria não teve vez. Como no tempo dos reis Josias, o livro foi encontrado, a palavra de Deus foi pregada, e agora o governo do Espírito Santo foi estabelecido naquela região. Milhares e milhares de pessoas confessavam seus pecados, deixavam suas idolatrias de lado, se arrependiam e começaram a viver uma vida nova com o Espírito Santo de Deus. Fique de pé no nome de Jesus. Sabe, vocês bem sabem que a gente está em Santa Felicidade, você conhece esse bairro, você sabe, já deve ter ouvido aqui que esse bairro é um bairro marcado por muita idolatria, ou posso dizer, era um bairro muito marcado por idolatria, mas ainda tem alguns resquícios que perduram. Eu vou te dizer um negócio, se nós como igreja nessa manhã nos arrependemos e acharmos o livro da lei novamente, todos os altares idólatras aqui ao redor vão ter que se dobrar ao Deus vivo. Quando a arca da aliança foi levada para os filisteus, colocaram diante do rei Dagom, da estátua do rei Dagom. Sabe o que aconteceu? De madrugada, quando acordaram no outro dia, aquela estátua estava dobrada diante da arca de Deus. Ei, Deus está aqui, e eu creio, ídolos hoje vão ser destruídos. No mundo espiritual, potestades desse ambiente terão que dar a voz de retirada, porque esse lugar pertence ao Senhor. E o meu convite a você, nessa noite, nessa manhã, melhor dizendo, é que se você deseja se relacionar mais com a palavra de Deus, eu quero que você faça um compromisso diante do altar do Senhor. Eu quero que você saia do seu lugar e de uma forma simbólica, você venha até o altar do Senhor e diga: Senhor, ó, como eu amo a tua lei, me ensina a ser como Davi, me ensina a me relacionar com a palavra de Deus, me ensina a amar a palavra de Deus, destrói os ídolos do meu coração, destrói aquilo que me afasta de ti, destrói a minha adoração dividida, tira de mim. Eu quero sim, como Elias experimentou, ver sim os profetas de Baal caindo ao chão, ver sim a idolatria caindo ao chão, e o fogo de Deus caindo sobre a minha vida, o fogo de Deus preenchendo a minha vida. Eu quero sim receber a imposição do Senhor, a impartição do Espírito e o governo do Espírito sobre o meu coração. Eu creio que nessa manhã, o Espírito Santo que preencheu aqueles homens, o Espírito Santo que se inspirou integralmente essa palavra, ele está aqui e ele deseja levantar uma geração governada pela palavra, que caminha na palavra, que ama a palavra, que acorda e lê a palavra, que medita nela de dia e de noite e vai ser bem sucedido em tudo quanto faz. Se você deseja assim, esse é um tempo de arrependimento. O Senhor me falou que é um tempo de nós consertarmos a nossa aliança, como Elias fez lá no Monte Carmelo, de nós colocarmos pedra sobre pedra. Talvez isso te custe algumas lágrimas, mas hoje é o dia que o Senhor escolheu para consertar o nosso altar. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para nós nos aprofundarmos mais na palavra do Senhor. Essa é a manhã que o Senhor escolheu. Essa é a manhã que o Senhor escolheu. Comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor.